Oi! Hoje é a resenha do conto A Sombra, escrito por Coelho Neto, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Ao ver-lhe o retrato ilustrando a trágica confissão do crime, amarfanhei o jornal, indignado. Não era possível, só se ele houvesse enlouquecido. Imediatamente resolvi visitá-lo no quartel da brigada, onde o haviam recolhido em atenção ao seu título de médico. Assim começa A Sombra, escrito por Coelho Neto, que conta a história, não deste leitor aqui dessa notícia horripilante, mas justamente de seu amigo, o criminoso que fez besteira. O nome dele é Avelar. E que foi que ele fez? Bom, ele matou a sua esposa. Mas como assim? Que loucura foi essa? Ele chegou a essa conclusão, só pode estar louco, porque era um casal ideal, aquele tipo que você não tece nenhuma conjectura que possa se separar, alguma coisa que o valha. Não. Era um bom casal. Como pode? Avelar então matou. Aí que vem também o nome da mulher, olha só. Celuta. Olha que nome feio, né? Talvez fosse esse o motivo. Não, brincadeira. O nome esquisito, né? Celuta. Até quando eu li a primeira vez o nome ali, eu falei, o que é Celuta? É o nome de um produto, uma empresa? Depois que eu descobri que era o nome da falecida. Enfim, Avelar matou Celuta. Então, o narrador aqui da história vai procurar um amigo lá na prisão e tenta tirar dele. Por quê? Por que você fez essa loucura? Qual é o motivo? Ele fica reticente durante vários instantes iniciais ali, daquele começo de conversa, né? Depois, claro, ele acaba confessando e esclarecendo completamente o que foi que ele fez, o que foi que ele sentiu para cometer tal absurdo. Mas eu posso adiantar que é uma espécie de experiência. Oi? Mas eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, temos aqui então, já no segundo vídeo, no segundo texto aqui do Mês do Terror, edição 2022, uma história pra lá de interessante. Daquelas que eu curto, porque realmente ela nos coloca numa situação estranha, a gente não está entendendo direito o que está acontecendo. Quando as coisas começam a ser clareadas, a gente vai pensando, caramba, que negócio meio esquisitão. E sim, essa é uma boa pegada de você desenvolver uma narrativa que vai pelo campo ali do terror, do horror, do suspense, do macabro, do sobrenatural. Pois é, até que o sobrenatural demora um pouquinho para aparecer por aqui. Mas, bom, você pode lembrar até do título do texto, né? Mas o que vale, sim, quando Avelar começa a esclarecer por que foi que ele fez tal absurdo, num certo momento ele faz uma colocação interessante. Não foi o marido que matou Celuta, na verdade, foi o cientista. E isso foi coisa da ciência, foi por causa dela que eu fiz essa loucura. Aí você começa a realmente ficar intrigado, como assim? Também a gente precisa lembrar que esse texto é super curtinho, ele não tem grandes elementos, não tem grandes reviravoltas. Tem uma pegadinha aqui e acolá e logo ele já se encerra, mas é o suficiente para deixar uma boa impressão em qualquer um que começa a leitura. É uma simplicidade muito da interessante, mas muito da bem feita pelo Coelho Neto. Bom, num dado momento então, Avelar começa a explicar exatamente o que foi que ele fez. Bom, primeiro é preciso também esclarecer que o laudo médico da necrópsia disse que a mulher morreu de sepsemia, ou seja, uma infecção generalizada pelo corpo. Agora como eles concluíram que era culpa do marido? Não, claro, não era culpa do marido, porque na verdade ele se entregou à polícia. Aí que ele foi então enjaulado como um assassino. Sim, ele é um assassino, confesso, ele que esclareceu. Como disse, na autópsia foi verificado que ela morreu de infecção generalizada pelo corpo, mas não, a envenenou. Não, também não, porque é isso que o amigo aqui, narrador do texto, pergunta, você envenenou ela? Não foi isso. Eu estava fazendo aí no campo que não foi o marido, foi o cientista que a matou, ele começou a injetar o bacilo de Koch, sim, o bacilo da tuberculose. Ele estava fazendo uma experiência com a mulher, no fundo.
O verdadeiro motivo dele ter feito essa loucura até que não é muito esclarecido aqui pelo texto do Coelho Neto. O que importa é o andamento. Quando ele revela que, caramba, ele injetou lá a doença nela, tentando a matar, aí você fala, pô, que cara filho da puta. Mas aí você percebe que aí vem a parte interessante, que você começa a gostar do texto, mesmo que ele seja um vilão, né? Que ela não morre logo em seguida, ela não fica doente. Ele coloca o bacilo de Koch em frutas que ela consome, né? Maçã, sei lá, banana, frutas, qualquer coisa que ela come, né? Ela vai comendo, passam-se os dias e ele não nota nenhuma piora na esposa. Na verdade, ela até melhora. Pois é, ela tinha uma constituição frágil, uma mulher com certeza diminuta, e ela começa a melhorar. Olha só que maluquice. E aí começa a ficar a cabeça, então, do cientista doida. Porque como assim? Era para ter morrido. E ele começa a injetar cada vez mais e mais bacilos lá do Koch dentro das frutas e de outras coisas que ela ia consumindo, e nada, a mulher não morria de jeito nenhum. E aí que também começa um ponto interessante da narrativa, que ele começa a ficar com receios dela. Na verdade, ele estava criando uma espécie de monstro, né? Um Frankenstein. Ele começa a ter medo, porque ela começa a virar uma bolsa, uma sacola de organismos ali que ela poderia contaminar a todo mundo. E eles não param de ter vida social, não vão frequentar jantares por ali, vão ao cinema, ao teatro. Cinema? Não, você já tinha cinema nessa época. Aliás, esqueci de dizer para vocês quando que a história se passa, né? Essa é um pouco mais recente, 1926, que foi escrita, na verdade. Mas a gente pode considerar que é uma história contemporânea a essa data. Enfim, eles não param de frequentar o ambiente externo. Ela poderia muito bem contaminar um bando de gente, porque ele continua ali na sua loucura. Mas sim, a história ainda tem um outro detalhe interessante, que aí cabe na parte do sobrenatural. Só que eu não vou dizer, porque aí acho que já é spoiler, porque já se aproxima demais ao final aqui dessa narrativa. Portanto, dá uma olhada aqui nos capítulos desse vídeo e pula lá para o ponto onde eu começo a atribuir uma certa nota aqui para esse texto lido do Coelho Neto, certo? Ok, foi avisado, a partir de agora então tem um spoiler de como a história finaliza. Enfim, a parte sobrenatural então que eu quero dizer para vocês, que ele colocou, né, o escritor, é exatamente, até naquela coisa que é muito comum, pelo menos acontece bastante comigo, né? Estou lendo o texto e num dado momento até esqueço qual era o título da história. E aí, o motivo do título é colocado então no transcorrer dos acontecimentos. E aí se fala realmente da tal sombra. Que sombra que é essa? Pois é, a sombra é a mulher falecida. Depois que ela morreu, e como ninguém percebeu que ela foi assassinada, ela foi enterrada como uma mulher que apenas realmente teve uma certa doença um pouco mais forte e acabou falecendo. Ok, nada demais. O problema é quando ele voltou então lá do enterro dela, ele começou a perceber que ele tinha duas sombras projetadas no sol, no chão, projetada pelo sol. Pois é, ele chegou à conclusão fácil: uma sombra é minha, a outra sombra com certeza é dela. E ele começou a ficar maluco, por isso que ele acabou se entregando à polícia, né, confessando o seu assassinato. Claro, uma situação de culpa completa. E é curioso também como o texto, e eu acho que é o que deixa ele também bastante interessante, é como ele faz um certo comparativo com dois acontecimentos que acontecem aqui nessa história, que é exatamente, né, quando a ciência, ou seja, os médicos, os legistas, eles não conseguem entender por que uma pessoa morre. Simplesmente ele está com qualquer coisa ali na certidão de óbito, né? Falaram que ela morreu de septicemia, né? Ou seja, a infecção generalizada. Mas é um jeito de disfarçar a sua ignorância, digamos assim, né? E a outra coisa que se faz um paralelo aqui é exatamente isso, né? Porque o amigo que está narrando o texto aqui pra gente, você está doido, você não estava vendo uma sombra, que isso? Ficou louco. Aí ele começa a ter certeza que realmente aquela morte ali, né, da esposa do amigo foi por motivos de loucura, né? Aí o que ele faz? É exatamente isso que está acontecendo. Você não consegue entender o que eu vi, o que eu percebi, a segunda sombra, como você não consegue esclarecer isso em termos práticos, em termos que se possa acreditar, você diz que é loucura. Pois é, você atesta que é loucura do mesmo jeito que lá o legista atestou que era infecção.
nos dois casos, você não consegue compreender o que diabo aconteceu de fato, você parte para um modelo genérico de qualquer coisa. Né? Só para constar, é isso. Então, se você não entende a vivência sobrenatural de alguém, você acaba atribuindo que é uma certa loucura. Pois é. Ou seja, esse texto aqui do Coelho Neto, ele ganha muito valor quando ele faz esses pequenos comentários. A história em si, como eu já comentei antes, ela é muito simples. Na verdade, apenas um assassinato via na base de uma certa loucura que nem ela é muito bem explicada. Mas não tem problema. Essas pequenas pitadinhas colocadas aqui e acolá no texto é que deixam tudo muito mais interessante, muito mais saboroso da gente acompanhar. E sim, é um texto que também na sua simplicidade passa uma certa atenção para a gente, justamente pelo fato das curiosidades colocadas aqui à parte, esses comentários a respeito de ciência, de sobrenatural. Isso é o que dá um belo de um molho ao texto e deixa ele muito valoroso. E sim, ao final da leitura eu falei, caramba, muito boa esta oportunidade de conhecer Coelho Neto, que realmente eu não tinha lido nada dele. Aliás, vendo o texto de apoio que temos aqui, tinha esquecido de comentar, para todos os autores aqui presentes em Medo Imortal, há um texto de apoio antes dos seus contos ou poemas, esclarecendo algumas coisitas, né? E, aliás, tem mais outro conto que a gente vai ver do Coelho Neto na próxima segunda-feira, que não foi comentado nada, só falaram a respeito aqui de A Sombra, que tem uma certa particularidade de conexão com um texto do Edgar Allan Poe, chamado O Coração Delator, um conto que eu já fiz análise aqui dentro do Mês do Terror, lá no comecinho do canal, em 2017. Vou deixar aqui em cima o link para você dar uma olhada e descobrir o que eu falei a respeito lá do conto do Edgar Allan Poe, de um sujeito que fica ouvindo, sim, uns sons. Pois é, tem uma certa similaridade entre o texto lá do escritor americano e também aqui do escritor brasileiro. É bem interessante. Claro, o texto lá do Poe é muito mais complexo. Esse aqui, na verdade, os dois textos são curtos, mas o texto aqui do Coelho Neto é um texto um pouquinho mais simples, mas, como eu disse, ainda tem uma grande carga de curiosidades ali embutidas ao longo da narrativa. E é por causa disso que eu atribuo a Sombra de Coelho Neto uma nota bastante interessante, que é 4,5 asteriscos. Pois é, quase perfeito. Eu acho que só faltou realmente, talvez, alguns cuidados a mais. Não que tenha algum defeito esse texto, não tem. Como eu disse, ele vence, inclusive, por ser um texto bastante simplista, sem muitos rococós. Ele vai direto ao ponto, não enrola e tudo fica divertido. Mas, claro, ele poderia ter sido sim, sensacional e até superar, por exemplo, o texto lá do Edgar Allan Poe, que eu atribuí uma boa nota, claro, maior que essa. Enfim, curti bastante a experiência desta primeira leitura aqui de Coelho Neto. Vamos ver se o segundo texto dele, que a gente vai comentar na próxima segunda-feira, também é interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é o título? A Casa Sem Sono. Como assim, a casa não dorme? Isso também lembra um outro conto do Edgar Allan Poe, né? Enfim, na próxima segunda-feira, também ao meio-dia, a gente confere se tem outras coisas parecidas ou não. Bom, aliás, eu estava falando do Coelho Neto, esqueci de dizer, né? No texto de apoio, né? Ele escreveu muita coisa, vários e vários livros, mas hoje em dia é um autor completamente esquecido. Realmente é difícil a gente ir atrás. Você não consegue achar em sebo, você não consegue achar na internet. Um autor que foi esquecido pela mídia. Pois é, algo bastante curioso. Mas enfim, como eu estava dizendo, então, para fechar o vídeo, na próxima segunda-feira tem outro conto do Coelho Neto. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos e resenhas a respeito do Mês do Terror. E tchau!